Sanções a serem evitadas. Por exemplo, vou pegar um. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. Se eu tenho aquele orçamento, se eu tenho aquele limite de crédito adicional suplementar, se eu tenho situações que eu tento mudar o orçamento sem conhecimento da Câmara, tudo isso eu estou descumprindo o orçamento. O que vai acontecer comigo? Cassação de mandato. E a gente vê inúmeras situações de prefeito, de técnico, que resolve fazer essas coisinhas doidas aí. Ninguém vai ficar sabendo. Só que, como falei ontem, não é mais uma caixa preta. Tudo que você faz fica escrito lá no portal de transparência. Então nós temos penalidades para o planejamento, penalidade para as receitas, tá? Para as despesas, para o endividamento, transferência voluntária e para transparência. Esse aqui eu quero dar ênfase porque é o que nós vamos ver hoje, referente ao portal. Então nós temos aqui situações a serem evitadas. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Lei 8.429/92, improbidade administrativa, artigo 11, inciso 6º. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente. Tá? Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Lei 10.028 de 2000, artigo 5º, inciso 1º. Multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município, à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidas. Decreto-Lei 201 de 97, detenção de 3 meses a 3 anos. Neste caso aqui em específico, nós estamos na época para isso agora. E eu vejo em vários municípios situações assim. Encaminha a prestação de contas para o tribunal, porém não encaminha a cópia dela para a Câmara. E a pessoa lá do executivo que tem que se cuidar com isso é o cidadão chamado controlador interno. Porque no final do relatório dele, lá ele declara que está encaminhando para a Câmara Municipal cópia integral do processo, mais os relatórios do SINAM, mais os relatórios contábeis. Então não caiam nessa situação, se alguém é controlador aqui, de prefeitura, de assinar o relatório, mandar para o tribunal e não encaminhar essa documentação para a Câmara. Porque pode ter algum vereador lá que acesse a instrução normativa, veja isso e cobre do município. Então, voltando aqui no que nós temos que ver hoje, eu só precisava mostrar essas tabelas para vocês, tem na apostila de vocês e tem nesse material que eu vou disponibilizar no final do curso. Então, hoje, nós vamos ver a questão do portal de transparência. Eu não vou entrar muito em questão de conceito do portal de transparência, porque vocês têm aula à tarde, têm aula amanhã, com outros professores que vão detalhar essa questão específica da lei, artigos da lei, situações assim. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer 2 situações. Primeiro, o que o Tribunal de Contas exige, que, apesar de estar dentro do mesmo portal, são 2 informações diferentes que nós temos que ter. A Instrução Normativa 89, de 2010, se eu não me engano, do Tribunal de Contas, a Instrução Normativa 89, e o que o Ministério Público exige. São informações parecidas, mas têm detalhes diferentes entre elas. Alguém aqui é responsável pelo SINAM do tribunal? Quem é responsável pelo SINAM, vocês sabem que cada 60 dias aparece um aviso lá, que vocês têm que efetuar a declaração da transparência. Aquilo é a Instrução Normativa 89, tá? Então, aquelas informações que vocês estão declarando lá no portal, nessa declaração, que existem no portal,
o Tribunal de Contas faz a avaliação periódica disso. E vocês podem receber um mapa lá, um acompanhamento remoto do tribunal, caso essa declaração não corresponda com o que está no portal de vocês. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, nós vamos ver essas duas partes, né? Que é a alimentação do portal de transparência na prática. O que eu vou falar para vocês a respeito dessa parte da manhã? O que nós vamos tratar aqui, vocês já conhecem. Então, se alguém tiver dúvidas, tiver situações pontuais a colocar do município de vocês, não se envergonhem. É a hora para a gente discutir. Não é que eu sei tudo, mas num curso desse aqui, o que acontece? Às vezes a mesma situação de portal que você está com problema lá, algum colega aqui já regularizou. E os entendimentos dos promotores estão sendo diferentes um do outro. Então, o que acontece? Pode existir até argumento com o promotor da comarca de vocês com base em alguma outra situação daqui. Então, espero que nessa manhã não só eu fique falando, mas vocês participem ativamente dessa situação. Exigências expressas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000 estabelece como instrumento de transparência da gestão fiscal a obrigatoriedade de divulgar, inclusive por meios eletrônicos, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal. Isso é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz. Então, até essa questão de 2013, do portal ter que estar efetivado, e até o advindo da Lei 131, de acesso à informação, meramente eram as publicações dos relatórios no órgão oficial do município. Então, lembra aquela correria que era para publicar o RRO, o RGF? Só que nós entramos em choque com algumas situações, né? A Lei da Informação veio dizendo que você tem que deixar em tempo real no portal de transparência. Então, por que o Tribunal de Contas cobra de nós a publicação do RRO no jornal, no órgão oficial do município? Se ele se encontra lá no portal de transparência a hora que qualquer um quer ver. Digamos que esse ano vai ser mais raro, mas ano passado, quando o tribunal pediu as cópias das publicações na prestação de contas, teve muita gente que se apurou, que não tinha. Qual que é a linha de defesa para isso, caso ocorra de vocês publicarem com atraso ou não publicarem? Usar que está no portal, que foi publicado no portal. Não vai tirar a ressalva. Na verdade, ele não vai ter irregularidade, vai virar uma ressalva, porém vai vir uma multa para o gestor. Né? Se não me engano, é R$700 e poucos a multa. A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além deste cumprimento que a Lei 131 trouxe e que o Ministério Público exige, nós temos que cuidar também da qualidade dessas informações prestadas lá dentro do portal de transparência. Por quê? Eu não posso ter distinção em algumas situações. Vamos supor o seguinte: um determinado município lá tem uma cidade próxima, um centro maior, onde atende toda a demanda da saúde do município. E vocês dão adiantamento de viagem para os motoristas de vocês. Os três almoçam no mesmo restaurante. O restaurante não serve comida no quilo, é só por refeição. As notas podem ser de valores diferentes? Só que eu tenho entrado estudando o portal, tenho entrado e visto isso. Em vários portais. É como se fosse aquela questão assim, o motorista bem honesto, ou meio honesto e ou nada honesto. No mesmo dia tem uma nota de 20, uma nota de 40 e uma nota de 50. Para 3 motoristas diferentes. Então,
esse tipo de coisa, ou vocês criam uma normativa do município dando até um valor para a refeição, você continuar com o adiantamento, ou para sanar essa situação no portal, o que vocês fazem? Ah, vocês querem comer nesse restaurante? O secretário de compras diz lá, viu quanto que é a refeição? Ah, é tanto. Ó, nós estamos servindo mais ou menos 50, 60 refeições por mês para o município de vocês. Faz uma licitação e os motoristas vão ter que comer lá. Daí os motoristas vêm e dizem que não querem comer lá porque a comida é ruim. Mas antes, quando tinha o adiantamento, todo mundo gostava de comer lá. Vejam que são detalhes pequenos, situações pequenas, valores pequenos. Mas para um crime, R$1 e 1 milhão é a mesma coisa. Uma penalidade, né? Então essas situações pormenorizadas, elas a partir de maio de 2013 tiveram que vir para o portal de transparência. E é uma situação engraçada, eu não sei, cada um tem uma postura, né? Eu, como estou estudando essa questão do portal, eu ando meio viciadinho, como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você entra no portal de um determinado município, daí começa a pegar. Pega aqui, pega ali, pega lá, começa a juntar as peças, e você encontra irregularidades monstras. Temos uma situação também que os municípios não podem pagar a despesa do Estado ou federais, né? Esses dias eu, viajando, cheguei num determinado município, ia atender o presidente da Câmara na parte da tarde. Cheguei e fui almoçar no restaurante. Antes a Câmara estava fechada e tal. Cheguei no restaurante e já dei de cara com uma mesa assim. Pô, 4 policiais. E regada, churrasco e não sei o quê, e refrigerante de litro, 2, 3 litros e tal. De repente chegou uma moça, a moça sentou, comeu junto com eles. E daí eu fiquei fazendo hora. No eu fazer hora, a hora que um dos soldados foi lá para pagar, subentende-se pagar, eu cheguei junto no caixa, né? E fiquei observando e vi que ele assinou uma nota. Mas não estava escrito Prefeitura Municipal em cima. Aí o que eu fiz? Pedi uma nota fiscal do restaurante e fui para casa. Atendi o presidente da Câmara e tal. Quando eu cheguei à noite na minha casa de volta, falei, eu vou sentar no portal do município para ver. Puxei um relatório de todos os empenhos daquele restaurante. Aí, puxei a lei de diretrizes orçamentárias, que a lei de diretrizes orçamentárias, através de convênio ou subvenção, pode repassar para o órgão estadual ou federal, desde que você tenha prestação de contas. Não pode simplesmente assumir a despesa. Tá bom. Vi um empenho um pouquinho maior, falei, aqui, vamos ver entrar nesse aqui. Mas que eu entro no empenho, sabe o que estava escrito no histórico do empenho? Referente fornecimento de marmitas para a polícia militar. Está dentro do portal de transparência, nem para esconder, não esconderam. Por isso que eu falo para vocês, é uma ferramenta que tem que ter uma cautela muito grande, e não é uma pessoa envolvida. Às vezes coloca-se lá uma pessoa responsável pelo portal, mas não é essa pessoa que faz os empenhos. Quem está fazendo os empenhos tem que ter noção do que está lançando lá no histórico do empenho. Daí você pega em contrapartida, quem que é o responsável por prestação de contas e adiantamento de viagem? É o tesoureiro? É o controlador interno? Quem que é no município? Esta pessoa tem que ter a sensibilidade que quando ela pega a prestação de contas de um cidadão, de um motorista, por exemplo, que é onde dá mais problema, esta pessoa tem que ter discernimento. Ah, tem R$50 aqui, eu vou chamar ele aqui, vou conversar, e não vou aceitar essa nota. Porque lá cobra-se R$20 o almoço. Então não é uma pessoa envolvida. Entende? De repente o gestor vai ter alguma penalidade lá na frente pelo conjunto da obra. Não por um ato ou por uma pessoa. E quem que vai cuidar de tudo isso? A pessoa que é responsável pelo portal vai ficar dia e noite entrando empenho por empenho para ver o que é o histórico? Não. Vocês têm que chegar lá, efetuar uma reunião, explicar o beabá para evitar problemas. Câmaras municipais, né?
Eu espero que aqui não exista isso, mas tem Câmara que tem uma política de diárias para vereador que fica configurado o complemento de salário. Eu entrei num portal de transparência esses dias de uma Câmara, X, exatamente todo dia 10 e todo dia 21, aquele vereador recebia diária. E sabe o que era o histórico da diária? Referente à viagem para interesses do Legislativo. Tratar de interesses do Legislativo. Aonde? Aí tem uma outra situação de portal também que é perigosa. Eu não estou entrando no mérito de item a item. De repente, o que eu estou falando agora, porque eu peguei o embalo, então eu estou indo. Né? De repente, a hora que chegar um item, eu já tratei esse item. Mas já que estamos falando nessa questão de diária, sabe o que um blogueiro do interior, esses tempos atrás, fez? Ele pegou. E quando foram entregar aquelas viaturas da Polícia Militar aqui em Curitiba, né, veio os prefeitos, veio o vereador, para tirar foto com o deputado, aquela coisa lá. O que ocorreu neste local? O blogueiro ficou de olho e tirou foto quando saiu o carro lá do município para a entrega das viaturas aqui. 4 vereadores e o prefeito. Vieram os 4 aonde? Os 4 vereadores? No carro do prefeito. E o problema, o pecado foi grande, sabe aonde? Porque o prefeito lá, a Câmara da cidade tem regime de diária. E a prefeitura não existe regime de diária. É regime de adiantamento. Então, o prefeito pega o adiantamento e presta conta com notas. Tá? Aí, tinha um contato desse blogueiro aqui em Curitiba. Ó, o hotel que o prefeito fica é o tal. Fica de olho. Chegou na frente do hotel, desceram as malas dos vereadores, etc, tal, tudo. Tá bom? Já ficou comprovado que vieram juntos, né? Aí essa pessoa andou todo o tempo atrás deles aqui, aonde eles foram à noite, aonde eles foram de dia, na entrega lá das viaturas, depois da entrega na Assembleia, acompanhou tudo. Tudo com foto. Mas, esse não é o detalhe. O detalhe foi quando voltou para lá. Ele não colocou informação nenhuma no blog, ficou quietinho. Quando voltou, ele foi no portal de transparência da Câmara. Diária para o vereador para acompanhar a entrega de viatura à Polícia Militar da cidade X. Não vou contar a cidade, né? Aí, tá bom. Ficou comprovada a diária dos vereadores ali. Em contrapartida, o adiantamento do prefeito na entrega das notas, tudo 5. 5 refeições, 5 café da manhã na estrada, 5 não sei o quê, 5 não sei o quê. E o maior agravante, a prefeitura de lá tem uma licitação com o hotel, não é no adiantamento. A nota do hotel saiu e foi para o portal de transparência, a nota eletrônica, com a hospedagem com o nome dos vereadores. Junto. A prefeitura que pagou. Então vocês imaginam o que esse cara fez. Ele colocou tudo isso no blog dele, né? E encaminhou para o Ministério Público. Fez o processo inteiro para o Ministério Público. Aí sabe o que provavelmente o jurídico da Câmara orientou? Que os vereadores fossem depositassem correndo tudo o dinheiro da diária de volta. Mas já não adiantava mais, o processo estava montado. Então vocês vejam que cada ato feito lá na entidade, meio de qualquer jeito, vai para o portal. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo blogueiro, acho que ele deve odiar o prefeito. Esses dias até acompanho o blog dele, porque é bem polêmico, assim, sabe, Só terminar o raciocínio já abro. Ele pegou e fez o seguinte, outra situação que ele fez. Foi lá no portal de transparência, pegou a licitação de café, né? Café em pó lá, a marca do café, etc e tal. Valor, R$13, parece, uma coisa assim, o quilo do café. Café premium.
Ele foi no mercado que vende, filmou ele entrando, estou entrando no mercado que vende para a prefeitura. Tal. Foi lá na banca, este é o café vendido para a prefeitura, R$ 8,50. Então vocês vejam a escala que o portal leva. Ah, mas eu licitei, foi esse preço, vocês têm que acompanhar o preço de mercado. Fala-se muito no combustível. Quando aumenta o combustível, não passa meia hora que saiu a situação do aumento do combustível, o dono do posto está lá para vocês, com a nota da distribuidora, 2, 3 notas da distribuidora, pedindo a readequação do preço. E quando baixa, eles vêm? A obrigação de quem que era ir atrás? O do município, da Câmara, baixou o combustível, baixou para você, eu preciso fazer a readequação de preço também. Aí vem também naquela situação que eu comentei ontem com vocês, de tentar fazer mais com o mesmo dinheiro. É gestão. Eu brinco às vezes assim, com o meu sonho era encontrar, para parar com a estrada, tudo, encontrar um prefeito maluco que dissesse assim, ó, eu vou pagar bem para você vir fazer tudo isso que você fala na prefeitura. Esse era o meu sonho, de ficar num lugar só. Ia ser um carrasco na prefeitura, mas eu garanto que ia ter muita economia e muito investimento. Porque você pode usar as peças orçamentárias a seu favor, nesse sentido. Mas então tem que cuidar, e eu vejo assim, o maior índice de diárias é no legislativo. Então vocês têm que ter um certo cuidado com isso, para não ficar caracterizado que é complementação de subsídio. Agora você veja bem, todo mês, você entrar de janeiro a dezembro, 3 diárias todo mês para cada vereador, inclusive nos mesmos dias. Por exemplo, tem 9 vereadores, nessa semana tira 4, na outra tira 5, na outra tira 4, na outra tira 5. É meio. E qual que é o papel do legislativo? Porque tem umas coisas que a gente vê nas diárias ali que é absurdo. Interesse do legislativo. O que é o interesse do legislativo? Protocolar projeto junto ao deputado tal. Quem protocola projeto é o executivo. O legislativo não protocola projeto, ele não faz projeto. Cuidado. O Ministério Público está em cima dessas situações. Tá, mas e qual que é o papel acompanhar o prefeito? Para ir ver o prefeito assinar? Tem um concurso de 8 horas semanais, então eu vou uma vez por semana lá na Câmara. É um dos últimos concursos de 8 horas que teve no Paraná e, enfim, eu vou lá uma vez por semana. Mas atendo, tipo, se precisar no telefone, fora de hora e tal. E ano passado começou um mandato complicado, faz 6 anos que eu estou lá. E a política dos presidentes de 2010 até 2016 era não dar diária, a não ser que fosse curso em instituição respeitada. Então, o que acontece? Não tinha mané vir com prefeito, para deputado, para nada disso. Entrou uma legislatura no passado e o presidente se sentiu acuado por 2 vereadores. E 2 vereadores pressionando, e pressionando, e pressionando. Tanto que, para vocês terem uma ideia, eu tinha um QDD, um quadro de detalhamento de despesa, de R$3.000 de diária no ano. E nunca usava isso. Também veio pelo portal, não é lorota minha. Se quiser depois entrar no portal e ver o orçamento desse ano, vocês vão observar isso. O que ocorreu? Lá no mês de agosto, quando tinha que mandar a proposta orçamentária para a prefeitura, veio o presidente e esses 2 vereadores dizendo o seguinte, ano que vem você vai pôr 25 mil de diária, eu não quero saber de onde é que você vai tirar. Falei, então, vocês vão fazer o seguinte, eu tenho que fazer, vocês estão mandando, eu faço, mas eu quero por escrito. Eu não vou pôr o meu na reta, né? Nunca tirei uma diária, eu vou pôr o meu na reta. Mandaram por escrito. Eu coloquei na proposta orçamentária. Quando foi agora, no dia 20 de fevereiro, acho, chegou um ofício do Ministério Público, pedindo informações. Quantas diárias foram tiradas por cada vereador ano passado, quantas diárias foram tiradas, o valor e para onde que foram para o presidente e para os servidores efetivos. Essa era a pergunta número 1. A pergunta número 2, questionando por que o quadro de detalhamento da despesa passou de R$3.000 para 25 mil. Pode, não tem problema nenhum.
desde que seja serviço administrativo. Vamos supor que você mora numa cidade que você tem que se deslocar para banco, se deslocar para Receita Federal, para N situações fora. Para curso, o servidor pode tirar. A lei de diário não é só para vereador. Então, nós vamos entrar aqui no que o Tribunal de Contas exige. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná exige o cumprimento da transparência, o disposto do artigo 38 da Instrução Normativa 89 de 2013, tá? Que são as informações sobre execução orçamentária e financeira das unidades gestoras referentes à receita e à despesa, contendo em tempo real, no mínimo, informações financeiras, exceto despesas com folha de pagamento de pessoal e benefícios previdenciários. Por isso que eu falei para vocês que são duas coisas distintas. Para atender o tribunal, vocês podem entrar lá no administrador do sistema de vocês e dizer o seguinte: não joga para o portal as despesas com o pessoal. Para o tribunal não vai cobrar nada. Mas o Ministério Público vai cobrar. Por isso que são duas coisas distintas. Então, o mais completo de informações que vocês deixarem, mais tranquilo é para vocês. Relação das despesas empenhadas no dia, mês, ano, no mês e no ano. São 3 colunas, tá? Relação das despesas liquidadas, também da mesma maneira, e relação das despesas pagas. Relação de transferências financeiras a terceiros, repasse da Câmara, subvenções sociais, tá? E consignado. Relação dos ingressos de receita no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Relação de transferências voluntárias, o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui é todas as subvenções sociais que vocês fazem. Informações financeiras não decorrentes da execução orçamentária. Depósitos, consignações, calções e outros valores a repassar. Sendo relação das despesas escritas no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano, e relação das despesas pagas. Para essa questão do consignado, tem aquele anexo 17 lá da Lei 4.320, que diz lá quanto ingressou, quanto foi pago e quanto é o saldo. O ideal é que todo final de mês, ou se a prefeitura paga no último dia do mês a folha, que no máximo até dia 5 esse anexo esteja zerado, para não embolar valores de meses anteriores com o mês atual. Tá? Sempre tem que estar zerado. Por quê? Porque dá improbidade administrativa se apossar de recurso que não é seu. A prefeitura, nesse caso do consignado, ela meramente é um meio do credor receber do servidor. Pensão alimentícia, empréstimo consignado, contribuições previdenciárias, tudo isso. Tá? Relação dos saldos de credores a pagar segundo ordem cronológica. Para ver como tem pegadinha, 2 itens atrás tinha a relação de empenhos a pagar. Então, o valor total daquela relação de empenhos a pagar tem que ser igual ao valor total deste item aqui. Tá? Sempre ponderar isso. Informações contábeis. Demonstrativo da receita e despesa segundo categoria econômica, anexo 1 da Lei 4.320, receita segundo categoria econômica, anexo 2 da Lei 4.320, despesa segundo categorias econômicas, anexo 2 da Lei 4.320, despesa por programa de trabalho, anexo 6 da Lei 4.320, balanço patrimonial, anexo 14 da Lei 4.320 e demonstrativo das variações patrimoniais, anexo 15 da Lei 4.320.